Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Aristóteles, mais especificamente sobre a teoria do conhecimento presente na filosofia de Aristóteles. Segundo Aristóteles, o humano, ao nascer, ele é uma tábula rasa, ou seja, é como se fosse uma folha de papel em branco, não tem coisa alguma escrita, não tem coisa alguma aqui na nossa cabeça. É vazio, nada. Tudo que você vier a saber, você vai aprender após o seu nascimento. Não existem ideias inatas, não existe coisa alguma que justifique você dizer que já nasceu assim. Não, você vai aprender a ser o que você é, seja para o bem ou seja para o mal. Então não possui, ao nascer, qualquer tipo de conhecimento, seja ele qual for. Não existem ideias inatas. Qualquer tipo de conhecimento inato não existe. Aprender é conhecer coisas novas. E por meio de quê? Por meio dos nossos sentidos, da nossa percepção, da nossa visão, audição, paladar, tato. É da nossa vivência no mundo que nos permite conhecer, aprender coisas novas. Segundo Aristóteles, também não existe uma alma imortal. Ao morrer, morremos. A minha alma é ligada à minha matéria. Então não haveria como esta alma subsistir sem a matéria da qual ela faz parte. Não existe o mundo das ideias, tal como proposto por Platão, com uma ideia perfeita de cada coisa. E também não existem ideias inatas que já nasceriam conosco. E nem, como quer Platão, uma reminiscência de outra vida. Eu não tenho como recordar coisas que eu possa ter vivido em outra vida, porque eu não vivi outra vida. Eu vivi uma só, somente esta vida. Segundo Platão, o aprender é recordar. Por quê? Porque há outras vidas, segundo Platão, e porque a minha alma, antes de habitar este corpo, ela habitava o mundo das ideias, onde havia uma ideia perfeita de cada coisa, que ela conheceu, ela tomou conhecimento. Então, existiriam essas ideias inatas, e eu simplesmente iria recordar aquilo que eu já sabia de vidas passadas. Aristóteles não, por favor. Segundo Aristóteles, todo conhecimento surge do contato com o mundo circundante, esse mundo que está à minha volta. E por meio dos nossos sentidos, e de nossa experiência sensível, tá? Tudo passa pela minha experiência. Qualquer coisa que esteja aqui na minha cabeça passou antes pelos meus sentidos, passou antes pela minha experiência, segundo Aristóteles. O acesso ao universal por meio dos particulares, pelo processo de indução. Cabe também falar no particular e no universal. Quando eu falo no Pedro, no Manuel e no Joaquim, na Cristina e na Isabel, eu estou falando de particulares. Olha, aquela ali é a Cristina. Aquele ali é o Pedro. Né? Este aqui é um aparelho de telefone. São particulares. Agora, se em vez de eu falar na Cristina e na Isabel, eu falar na mulher, eu estou falando em universal, porque a expressão mulher não cabe o uso para uma determinada pessoa, e sim para uma imensidão de pessoas que vão estar dentro daquele conceito. Eu posso tocar a Isabel, mas eu não posso tocar a mulher, tá? Porque não existe uma mulher, é um conceito abstrato. E segundo Aristóteles, o acesso a estes universais, como mulher, homem, o acesso a esses universais se dá por meio dos particulares, ou seja, da Cristina, da Isabel, do Pedro, do Manuel, e pelo processo de indução. Vamos lá. Quando eu falo em indução, eu estou indo do particular para o universal. Quando eu falo em dedução, eu estou indo de cima para baixo, do universal para o particular. Se eu reparo em um determinado tipo de animal que tem 4 patas, uma cauda, um determinado comportamento bem expansivo, está sempre com a boca aberta, a língua de fora, tá? Costuma
andar em círculos tentando pegar a própria cauda e late, tá? Eu vejo um animal desse, vejo 2, 3, 4, eu posso vir a chegar à conclusão que esse animal é o cão, vou chamar esse animal de cão, tá? Amanhã eu estou em outro país completamente diferente. Eu vejo um animal que eu nunca vi na minha vida. Eu reparo nesse animal. Bem, esse animal tem 4 patas, tem uma cauda, costuma ficar com a boca aberta, a língua de fora. Ah, ele está circulando tentando pegar a própria cauda. Esse animal deve ser um cão e deve latir. Eu não escutei ele latir, mas estou afirmando, ele deve latir. Então veja, isso é o processo de quê? Da dedução. Eu vou do universal cão para o particular, latir. Ele, este cão em particular, ele vai latir, porque todos os cães latem. Olha só, todos os cães latem. Eu estou indo do universal para o particular. Mas para eu ter esse universal, o cão, com todas as características que o cão possui, eu obtive a partir do particular, ou seja, da observação de inúmeros cães. Beleza, gente? Aí é a indução. Então, o acesso ao universal se dá por meio dos particulares, pelo processo de indução. Vamos fazer uma comparação rápida entre Platão e Aristóteles para tornar isso mais claro? Bom. Teoria do conhecimento. Vamos começar recordando Platão. Segundo Platão, há algo de eterno e imutável no meio de toda mudança percebida. Porque tudo aqui, lembra do Heráclito? Tudo aqui está em constante mudança, em constante transformação. As coisas nascem, crescem, morrem, uma barra de ferro enferruja, você compra um carro novinho, daqui a um pouco ele está velho, está tudo em mudança, tudo em transformação. Agora, há algo de eterno e imutável no meio dessa bagunça toda, segundo Platão. Nós teríamos ideias perfeitas no mundo das ideias, tá? E essas ideias perfeitas são imutáveis, são eternas. Então eu tenho esse mundo dos sentidos aqui, mas eu tenho um outro mundo lá, que é o mundo das ideias perfeitas, das formas. E tudo aqui são sombras. Nós estamos dentro de uma caverna, tudo são sombras. São cópias imperfeitas dessas ideias que estão ali no mundo das ideias. As ideias são as formas nas quais os indivíduos são feitos. Da mesma forma que eu posso pegar uma forma de bolo e fazer vários bolos com um determinado formato, todos iguaizinhos, mas a partir daquela forma. Então a ideia é a mesma coisa. A partir da ideia de homem, eu faço vários homens. Então primeiro vem a ideia, depois vem o homem. Primeiro vem a ideia, depois vem a mulher. As ideias são as formas nas quais os indivíduos são feitos. Tá? As ideias são mais reais que os entes que nós percebemos. Mais real que o Pedro e o Manuel é a ideia de homem. Antes de existir o ente cavalo, por exemplo, tá? Temos a ideia do cavalo. A ideia do cavalo, lá no mundo das ideias, antecede o cavalo aqui individual. Tudo que percebemos, tudo que passa pelos nossos sentidos, são somente sombras, são cópias imperfeitas dessas ideias que estão lá, eternas, no mundo das ideias. E tudo que nós experienciamos existe antes no mundo das ideias. Não é possível que eu experimente qualquer coisa aqui nesse mundo dos sentidos que antes não exista uma ideia perfeita desta coisa lá no mundo das ideias. Platão há de admitir em nossa mente a existência de ideias inatas. Segundo Platão, aprender é recordar. Eu vou recordar de quando a minha alma, que é imortal, passou pelo mundo das ideias, o que ela viu ali, o que ela conheceu sobre essas ideias perfeitas e eternas. Gente, eu não vou entrar em muitos detalhes em Platão, porque nós temos vários vídeos no nosso canal sobre Platão, onde eu explico tudo isso, inclusive em detalhes sobre o mundo das ideias. E também temos texto com material de apoio nos nossos blogs sobre Platão e também sobre Aristóteles. Então você dá uma lida no texto sobre Platão, lá nos blogs, e vê os vídeos sobre Platão.
aqui eu vou dar prosseguimento ao Aristóteles. Então, o Aristóteles, ao contrário do Platão, ele há de reconhecer uma diferença entre o ente isolado, Pedro, o Manuel, tá? Você pode apontar, este aqui é o Pedro, esta aqui é a Cristina, é o ente isolado, em sua concretude, tá? Concretude ontológica. Então, que é aquele que nós observamos, tá? E, por sua vez, a ideia do mesmo. Veja bem, quando eu falo que existe uma diferença, eu estou dizendo que a ideia de cavalo é diferente do cavalo. O Aristóteles reconhece que essa é a diferença. O Platão diz que essa diferença, o Aristóteles reconhece também que a ideia de cavalo é diferente do cavalo que eu estou vendo no campo. Até aí tudo bem. A ideia do ente, vamos pegar o exemplo do cavalo, é constituída por meio da observação de vários cavalos isolados, de vários entes isolados. E aí ele se afasta do Platão. Né? O Platão diz que a ideia existe por si só, lá no mundo das ideias, antes do cavalo. Aristóteles vai dizer, não, tá? Eu vou observar vários cavalos e a partir da minha observação de vários cavalos eu vou criar aqui na minha mente a ideia de cavalo. Quem existe primeiro? O cavalo isolado. Tá? 1, 2, 3 cavalos. Depois vai existir a ideia de cavalo, e essa ideia de cavalo não existe lá no mundo das ideias, não. Existe como um conceito lógico, não ontológico, somente aqui na minha mente, em mais lugar algum. E eu não posso tocar o cavalo, a ideia de cavalo. Eu posso tocar o cavalo isolado, tá? Aquele que está no campo, aquele cavalo malhado eu vou lá e toco. Mas a ideia de cavalo eu não toco, ela não tem concretude, ela não existe, tá? Porque cavalo engloba todos os cavalos do mundo, e não aquele cavalo malhado que eu estou vendo na minha frente. Em Platão nós temos a ideia, também chamada de forma. Em Aristóteles, tá? Nós temos também uma forma, tá? Só que esta forma não é dissociada da sua matéria. Então, se a ideia é igual à forma, tá? Nós temos o que em Aristóteles? O ilemorfismo. Veja bem, o que é o ilemorfismo? Esse ile está fazendo uma referência à matéria e o morfismo à morfe, ou seja, à forma. Eu estou dizendo que para Aristóteles, eu não tenho como ter a ideia separada da sua, a ideia enquanto forma, separada da sua matéria. Se você pensar na ideia de um carro, essa ideia do carro só se dá a partir do momento que você tem a borracha, que você tem o plástico, que você tem os metais, que vão constituir o carro. Está junto. A ideia de uma determinada pessoa traz junto o quê? O sangue, os ossos, a carne desta pessoa. A forma só subsiste com a matéria. Se eu retirar a matéria, eu não tenho a forma. Então é o ilemorfismo. Estão juntos, tá? Matéria e forma se abraçam, são uma coisa só. Segundo Aristóteles, todas as ideias que existem em nossa mente são um reflexo da realidade que observamos. Nada, absolutamente nada, existe em nossa mente que não tenha sido antes experienciado. Ao nascermos, somos uma tábula rasa, uma folha de papel em branco, zero bala, não há conhecimento aqui. Você vai adquirir todo o seu conhecimento após o seu nascimento. Não existem ideias inatas para o Aristóteles. E aprender, enquanto aprender para o Platão é recordar, para o Aristóteles aprender é experienciar. Tudo é baseado na experiência do dia a dia. Ok, gente? Olha, vamos prosseguir. Mas antes, se você está gostando, deixa o teu comentário aqui no vídeo e se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda. Bem, prosseguindo. Segundo Aristóteles, o conhecimento começa sempre pela observação e pela experiência, utilizando o que? A indução. Eu vou observar vários casos isolados, vários casos particulares, e a partir daí eu vou formar um conceito. Eu vou, então, poder ir da dedução para o particular, mas sempre começa pela indução.
ou seja, do particular para o geral. E aí nós podemos falar numa indução e também numa dedução perfeitas. O que seria essa indução? Seria observar um grande número de casos de um mesmo fenômeno. Perfeito? E o que seria essa dedução? Seria a obtenção de um conhecimento válido sobre a realidade. Ok até aí? Vamos devagar. Teoricamente, é possível, mas na prática não é, tá? Eu ter a indução perfeita ou a dedução perfeita. Veja bem, o que seria uma indução perfeita? Eu estou observando os casos particulares, certo? Tá bom. Se eu conseguisse observar todos os casos possíveis e imagináveis de um mesmo fato. Então, veja, eu observei, tá, que todo determinado pássaro, tá, tem uma pena, tá, de determinado formato, em determinada posição. Todos. Tá? Isso é uma indução perfeita. Eu posso afirmar, olha, o pássaro desta espécie possui uma pena em determinada posição, em determinado formato, obrigatoriamente, porque eu observei todos. Não tem um que eu não tenha observado, e todos têm a pena daquele formato. Essa é a indução perfeita. Na prática isso não é possível. Se você observa todos os casos, você pode afirmar absolutamente. É assim, porque eu observei todos. O que na prática não é, você observa alguns. E que seria a dedução perfeita? Esta só ocorreria nas verdades racionais, na lógica, quando o predicado encontra-se presente no sujeito. Veja, quando eu afirmo que todo triângulo tem 3 lados, isto é uma dedução perfeita. Você consegue imaginar na sua mente um triângulo com 5 lados? Um triângulo com 2 lados? Um triângulo com 4 lados? Não? Então, eu também posso dizer que todo triângulo, a soma dos seus lados internos é 180 graus. Da mesma forma que o quadrado, a soma dos lados internos do quadrado é 360 graus. Isso é lógico, porque no conceito de triângulo, no conceito de quadrado, já está incluso tanto a soma dos seus ângulos internos, tanto o fato do triângulo ter 3 lados ou do quadrado possuir 4 lados. Ou seja, o predicado já está dentro do sujeito. Se eu falo triângulo, se você sabe o que é um triângulo, você sabe que a soma dos seus ângulos internos possui 180 graus. E você sabe que ele tem 3 lados. Da mesma forma que se eu falo um triângulo retângulo, você sabe que ele possui um ângulo de 90 graus. Isto é dedução perfeita, porque já está incluso no conceito. Quando eu falo o sujeito já possui o seu predicado. A indução atua como auxílio à dedução, pela qual, a dedução, chegamos a algum conhecimento válido sobre a realidade. Então eu posso afirmar alguma coisa que vai, inclusive, me ser útil para a minha sobrevivência. Aristóteles há de substituir a ideia de decadência, presente em Platão, decadência da alma, porque, veja, em Platão, vamos lá, a alma habita o mundo das ideias, que é um lugar perfeito, e ela depois passa a habitar a Terra. Mas quando ela veio habitar a Terra, ela saiu de um lugar mais perfeito para um lugar menos perfeito. Um lugar de total imperfeição, de sombras, de erro. Então houve uma decadência da alma. A alma caiu aqui na Terra. Tá? Ela involuiu. Ela estava na perfeição e veio para esse local aqui. Então, em Platão você tem essa ideia de decadência da alma. Aristóteles, no entanto, há de substituir essa ideia de decadência da alma, presente em Platão, pela ideia de desenvolvimento. Tá? A alma se desenvolve, tá? Ela aprende coisas novas aqui. Segundo Aristóteles, a aprendizagem não é lembrar, e sim experienciar. O Aristóteles há de valorizar muito as percepções e os nossos sentidos, que vão ser desvalorizados pelo Platão.
É por meio das nossas percepções e dos nossos sentidos, segundo Aristóteles, que nós vamos obter experiências desse mundo, experiências válidas desse mundo. As nossas percepções e os nossos sentidos proporcionam experiências do mundo circundante. E por meio dessas experiências do mundo circundante, eu obtenho o quê? A aprendizagem. Eu aprendo coisas novas. Eu aprendo, eu desenvolvo a minha alma racional. Eu desenvolvo o conhecimento que eu possuo do mundo. Entendeu a diferença? Então, esta é a teoria do conhecimento proposta por Aristóteles. Eu parto da observação de vários elementos isolados, por meio da indução. Não existe uma indução perfeita, mas por meio da indução eu caminho para a dedução. A dedução me permite um conhecimento sobre o mundo, tá? Um conhecimento válido sobre o mundo. A dedução perfeita, no entanto, só ocorre nas verdades lógicas e matemáticas, porque eu não tenho como, numa verdade lógica e matemática, o que ocorre? O predicado está dentro do sujeito, então não tem como não ser verdadeiro. Mas fora isso, tá? Existe sempre a possibilidade do erro, tá? Pois eu não vou abarcar todos os casos possíveis pela minha indução. A minha dedução, consequentemente, pode incorrer em erro. Mas é como nós aprendemos, é como nós obtemos conhecimento novo sobre o mundo. Para o Platão, nós nascemos já com algum tipo de conhecimento, então aprender é recordar. Para o Aristóteles, nós nascemos zerados, sem conhecimento algum, então aprender é experienciar. Tudo que há na minha mente passou antes pelos meus sentidos, pelas minhas percepções. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Deixa o teu comentário aí e muito obrigado pela presença até aqui. Valeu, até mais!